Olá, um muito bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, o velho e bom Tony, lindo Tony, que hoje vai dar a continuação da nossa aulinha a respeito de segmentos e polígonos, parte 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os lados das figuras, localizar essa ideia dos lados correspondentes, né? E também os ângulos correspondentes, né? Fica bastante atento aí, fica tranquilo você que não tem o material, né? Porque vai estar tudo na telinha, vai estar o número da página, anota o número da página no seu caderno. Você que não tem o material, quando você receber, você vai conseguir localizar esses exercícios no materialzinho. Beleza? E eu não posso começar essa aula sozinho, né? Eu vou começar hoje, trabalhar hoje, nesta manhã de outono, juntamente com ela, Viviane Leal. Bom dia, Viviane. Bom dia, Tony. Bom dia, pessoal. Eu vou começar dando bom dia aqui para a professora Isabela, do PEI Senador José Hermínio de Moraes, em Votorantim, e também a aluna Raíssa, da escola José Aparecido Castellucci, no bairro dos Aleixos. Bom dia para vocês e boa aula para a gente, Tony. Muito bem. Eu tenho uns bom dias para mandar aqui também, olha só. Tem um bom dia para o Gabriel Maranho, do 6º ano, da Escola Amélia Lopes, em Marília. Também para os alunos da Escola Estadual Newton Pimenta e Escola Estadual Maria Helena, em Campinas, todos os alunos do 6º ano. Também a aluna Isabelle Soares Ferreira, da Escola Estadual Inspetor Raimundo Serafim de Lima. O Daniel Fraga Clemente Quaglio também, sempre presente aí, mandando as atividades para a gente ver, né? E os alunos da PIN Vilas Boas de São Vicente. Um grande abraço a todos vocês. E antes da gente começar a nossa aula, como sempre, vamos subir a nossa habilidade para a gente dar uma conferidinha do que a gente vai falar sobre hoje. Vamos lá. Então, a habilidade de hoje, a habilidade é F, MA 18, né, do 5º ano. Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e redução em malhas quadriculadas e ou com o uso de tecnologias digitais. Objetos de conhecimento, ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas, reconhecimento de congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes. Muito bem, é um montão de coisa escrita aí, mas fica tranquilo, porque no fundo, o negócio é muito sossegado, é muito intuitivo, você vai ver como é fácil, tá? Vamos recordar o que a gente viu ontem? Vamos lá? Ó, a gente terminou a nossa aula, uma das atividades da nossa aula de ontem, falava sobre esse triângulo, né? É um triângulozinho, obviamente que esse triângulo ele tem 3 lados, né? Se tem 3 lados, cada ponta desse triângulo aí, nós chamamos de ângulo, né? Ou podemos chamar de vértice também, mas no caso a gente vai chamar de ângulo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a abertura interna dele. Então vamos falar bastante essa palavra, ângulo, né? Que é essa abertura, né? A abertura entre 2 lados aí. Então nós temos aí o ponto F, o G e o H, que são os vértices desse triângulo aí. Certo? E ontem a gente deu nome para esses lados, né? Lembrando que para dar nome para esses lados, a gente vai levar em consideração a regrinha que a gente falou a respeito dos segmentos de reta. Por quê? Porque os lados dos polígonos são segmentos de reta, né, Vivi? Então, para dar nome para esses segmentos de reta, nós vamos utilizar as suas extremidades. Então, se você recorda bem, você escreveu, né? Você falou que tinha um lado FG ou GF, isso vai depender do ponto de vista, né? O outro lado aí de cima, né, é o ponto HG, aliás, o segmento de reta HG ou GH. E por fim, nós temos aí o segmento de reta, o terceiro lado do triângulo, que é FH ou HF, né? Então são 3 lados, cada um deles tem os seus nomes. Outra coisa que a gente viu ontem, Vivi, foi em relação à ampliação ou redução de segmentos de reta. Né? Lembrando que todas as vezes que a gente vai duplicar, dividir pela metade um segmento de reta, fazer um segmento de reta que tenha metade do tamanho do proposto, ele sempre vai seguir a mesma direção. Ou seja, se a reta original for horizontal, obviamente que a sua ampliação ou redução também vai ser horizontal, tá? A gente não vai colocar na vertical, ele tem que seguir a mesma direção.
Beleza. E aí foi mostrado esse segmento de reta CD, que está dentro dessa malha quadriculada, que tem duas unidades de comprimento, né? Eu falo 2 unidades de comprimento porque a gente não definiu, né, Vivi, qual que é o tamanho dos lados, né? Pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser quilômetro também, não tem problema, né? Se a gente estiver vendo no mapa, por exemplo, a gente poderia dizer que isso daí seria quilômetro, tá bom? Muito bem. E essa atividade, ela está falando o seguinte: dentro desse mesmo quadriculado, a gente vai criar um segmento de reta chamado MN. Né? E esse segmento de reta MN, ele é o triplo da medida do segmento de reta CD. Então, a gente já pontuou aí que o CD está na horizontal, ele tem 2 unidades de comprimento, e a gente vai construir um MN também na horizontal, só que com um triplo de CD. O triplo de 2 é 6. Costuma dar 6. É, exatamente, né? Então, abrindo aí, ó, temos aí o segmento de reta MN, tá vendo? Ó? Ele é mais compridinho, né? Mas veja que ele também está na horizontal, né? E ele tem 6 unidades de medida de comprimento. Não pode ser na vertical, né? Não pode, tem 6 aí, tá vendo? Muito bem. Então, todas as vezes que nós vamos ampliar ou reduzir segmentos de reta, ele vai ter que seguir a mesma direção. Se ele for uma reta inclinadinha assim, você vai fazer o segmento de reta, que é a ampliação ou a redução, também inclinadinha no mesmo ângulo, né? É bom que a gente trabalhe com a ideia de paralela também, porque aí você vai manter com certeza a mesma direção do segmento de reta. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Olha só. Apareceu aí na tela para vocês uma figura azul, né? E essa figura, ela tem 5 lados. Nós chamamos essa figura de pentágono, né? É uma figura pentagonal, porque tem 5 lados, né? 5 ladinhos. Não necessariamente esses 5 lados vão ter o mesmo tamanho, tá bom? Se você já pegou uma bola de futebol, né? Que tem aqueles gominhos na bola de futebol, tem alguns gominhos que tem 6 lados e alguns gominhos que tem 5 lados. Esse que está aparecendo, essa figura que está aparecendo para a gente, é aquele gominho de 5 lados, só que ela é mais retinha, tá? E aí, a gente vai dar um nome para os cantos dessa figura, Vivi. Quando a gente dá nome para os cantos da figura, a gente usa a letra maiúscula ou minúscula, Vivi? Maiúscula. Maiúscula porque é um ponto. Exato. Né? Os pontos são sempre nomeados com letras maiúsculas. E no caso da figura também. É que nome a gente escreve com letra maiúscula, né, Tony? Exatamente, né? Só os segmentos de retas e as retas a gente vai escrever com letra minúscula para diferenciar, para a gente saber do que a gente está falando. Então vamos colocar as letrinhas nos cantos dessa figura? Olha lá. Eu utilizei as letras A, B, C, D e E, estão caminhando no sentido horário, né? Do A para o E no sentido horário, começa no A lá em cima, depois eu vou para a direita com B, né? Desce para o C, vai girando aí, indo para o D, e aí a gente para no E, e esse E também é ligado no A. Então tá aí, ó, bonitinho, né? Achei lindo. Se essa figura tem 5 lados e é uma figura fechada, e ela tem 5 cantos, obviamente, né, ela vai ter também 5 ângulos, né? Olha lá os ângulos, tudo coloridinho, tá vendo? Cada um desses ângulos aí, ó, eu coloquei de uma cor diferente, porque nós não vamos trabalhar com a medida deles, tá bom? A gente vai trabalhar com a igualdade, com a semelhança deles, assim, de uma forma mais intuitiva, tá bom? Então nós temos aí um ângulo azul, um roxinho, um verde, nós temos aí um rosado, né? E depois nós temos um laranjinha lá também, né? Cada cantinho eu representei com uma cor diferente. Beleza? Muito bem. Bom. E aí, já pensou se você tivesse um irmão gêmeo? Né? Como que ele seria, né? Se ele fosse um gêmeo idêntico, ele ia ter o mesmo cabelinho, o mesmo nariz, mesma cor dos olhos, a mesma altura, o mesmo sorriso, né? Com as figuras, é a mesma coisa, né? Vamos dizer que essa figurinha que está aparecendo na sua tela aí tivesse um irmão gêmeo, né? Olha aí, ó. Ei, olha o irmão gêmeo da figura. Apareceu embaixo, né? A figura é parecida, né?
É Sim, parecida, né? Eu vou bastante. falar de parecida, eu não vou falar que ela é idêntica, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essas palavras. Igual, semelhante, idêntico, né? Apesar de serem palavras que remetem a uma coisa muito parecida, elas têm as suas diferenças. Mas a gente vai comentar. Bom, para essa figura que apareceu aí, pessoal, eu também vou dar um nome para os cantinhos dela. Também vou usar letras. Só que eu não vou usar A, B, C, D, E, né? Porque senão eu vou acabar confundindo. Eu vou dar outro nome para ela, tá? Como eu parei no E na outra figura, na próxima figura, que é a irmã gêmea da primeira, eu vou começar pelo F, tá? Então ficou assim, ó. F, G, H, I, J. E esse J liga no F lá em cima, né? Viu aí? Tranquilo. E essas figuras, elas são parecidas, né, Vivi? Olha lá. São. Perceba aí, ó, que as duas figuras, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. As duas figuras têm um ângulozinho azul, que nós chamamos de ângulo reto, né? É um ângulo de 90 graus, tá? É uma quina perfeita, igual a da janela, né? O J também, né? O J também é um ângulo reto, tá vendo? Que é igualzinho ao ângulo E. Então, o que a gente tem, Vivi? Ó? Olha só. O ângulo A, ele é correspondente ao ângulo F, né? Porque eles são iguais, né? Sim. E o ângulo E, ele é correspondente ao ângulo J. Eles são idênticos, eles têm a mesma medida. E quando dois ângulos têm a mesma medida, como é que eles se chamam? Congruentes. Eles são congruentes, né? Eles têm a mesma medida, eles são idênticos. Nós chamamos de ângulos congruentes, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso aí também. O ângulo B, no caso, ele é correspondente ao ângulo G. Olha lá, que bonitinho, né? E o ângulo C é correspondente ao ângulo H. Que legal, né? O ângulo D é correspondente ao ângulo I, né? Cada um dos ângulos tem o seu correspondente nas duas figuras, Vivi. Isso é muito legal. Como eles possuem os mesmos ângulos, nós podemos dizer que essas figuras são semelhantes, tá? Eu chamo de semelhante porque duas figuras, para serem semelhantes, não necessariamente elas precisam ter o mesmo tamanho, tá? Elas precisam que os lados sejam proporcionais, né? Se um dobra, os outros vão dobrar também, mas os ângulos, eles permanecem, tá bom? Mas essa ideia de semelhança de figuras é muito intuitivo, porque olhando para uma figura e para outra, você consegue perceber quando elas são semelhantes. E a gente vai discutir bastante isso daí, tá bom? Muito bem. A gente vai falar agora uma palavrinha nova, que a gente já usou com os ângulos, que é a palavra correspondente, né? Ele corresponde, né? Os dois estão relacionados. Um está para uma figura, assim como o outro está para outra figura. Então, o primeiro lado correspondente que nós temos aí, Vivi, é o AB, né? Nós temos o lado AB, que é esse daqui que já foi pintadinho de vermelho, né? Esse segmento de reta é o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B. E a gente coloca o tracinho em cima para definir esse lado aí. Esse lado AB, ele é correspondente ao lado FG. Então, ó, esses dois são correspondentes, tá? Na figura. Muito bem. Agora, nós temos o outro lado, que é o lado AE. Veja que ficou pintadinho de roxo o AE, né? Do ponto A até o ponto E ficou de roxinho, e do ponto F até o ponto J, na segunda figura, também ficou pintadinho de roxo. Eles também são correspondentes, né? E assim a gente vai, né, Vivi? Olha só que legal. O ED, que ficou de verde, é correspondente ao JI, que também está em verde, né? Que é o lado da figura que está mais embaixo, né? Tá? E aí nós temos também o DC, que é correspondente ao IH, e por fim, nós temos o BC, que é correspondente ao GH. Dá uma olhadinha na figura, você que está acompanhando aí, ó, principalmente em relação às cores, né? Tá? Quem está vendo aí na telinha, vendo em relação às cores iguais são lados correspondentes, né? A gente pode dizer também que o lado horizontal mais acima da figura do pentágono é correspondente ao lado mais acima da segunda figura também, né? Eu posso sobrepor uma figura sobre a outra. Por isso, essas figuras são semelhantes.
Tá? Elas são semelhantes porque têm lados correspondentes, eles são proporcionais, nesse caso eles têm a mesma medida, mas a gente vai ver mais à frente que não necessariamente precisa ter. Os lados também são congruentes, eles possuem a mesma medida também. Então as duas figuras são semelhantes. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Vai aparecer aí na sua telinha agora, falando, né, que os pentágonos ABCDE e FGHIJ são figuras semelhantes, né? A gente já apontou várias coisas aqui que prova isso, né, Vivi? Sim. Que elas são exatamente semelhantes aí, né? Vamos lá. Continuando. Agora, lá no Aprender Sempre, para quem tem o Aprender Sempre aí, ó, no volume 2, na página 59, tá? Foi adaptado o exercício, porque não dá para vocês desenharem e me mostrar, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai determinar os lados que são correspondentes das duas figuras. Por exemplo, o lado BC, né? Que está aqui em cima, né? Que é o segmento de reta, que vai de B até C, é correspondente a qual lado na segunda figura? Vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente volta já já para discutir as respostas. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Santa's on a road, no please don't stop. I got designer bags, but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me stay out late. I would spike the eggnog if the party wasn't great. Warm up by the fire with my little winter boo. If it happens to snow, I got some new winter boots. Hot cocoa, please, with lots of whipped cream. Cause I gotta stay warm with this icy rain. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Gifts galore, presents and more. It's rappers everywhere, I can't see the floor. Santa went bananas, I can't bear it, I can't handle on a curse. I'm so happy, but that wouldn't be good grammar. Now these girls get cold and no designer clothes, so Santa's little helpers wouldn't have a big load. So let me stick to the script and impress Saint Nick. He's gonna love the milk and cookies, yes I predict. Voltamos aqui, Tony. Tem professor perguntando qual é a página. É o volume 2 do Aprender Sempre, página 59. Isso. Também tem aqui uma professora, a professora Luciane, está falando para dar um alô para Piracicaba, para o PEI Augusto Sais, e para pedir para que os alunos façam as sequências digitais e as APs, que eles estão lá contando com vocês, alunos. Então, tem muita gente participando, Araraquara, Mauá, a Escola José Conte de Iguaraçu, tem 2 alunas também aqui, a Raíssa e a Tainá, quer dizer, desculpa, a Angelina e a Tainá, de lá de Ibiúna, da Escola Laurinda Vieira. E o pessoal está respondendo aqui, ó, deixa eu achar aqui, porque tem muitos alunos falando. BC correspondente a EF, muita gente só falou isso. Tem aluno que falou BC, EF, AC com DF. Aqui, peraí. Bom, vamos deixar, porque está todo mundo falando a mesma coisa. Né? Muito bem, muito bem. Obrigada, gente, pela participação. Isso aí. A aluna Thalita, inclusive, relacionou BC com EF, relacionou BA com ED e DF com AC, né? A aluna Thalita da professora Marina Mier. Cortou um pedacinho, mas você sabe que é com você, você sabe, né? Vamos lá. Olha só. Então, subindo aqui a resposta, Vivi, olha o que nós temos, ó. BC corresponde a F, realmente, né? Aqui, ó, esses 2 lados são correspondentes aí. Nós temos aí que
CA ou AC, que é esse daqui que está inclinadinho, né, no triângulo, é correspondente ao FD ou DF, né, que é o inclinado do outro triângulo, né? A gente percebe pelos ângulos, né, Vivi, que a gente consegue determinar quais são os lados correspondentes, né? Do verde até o laranjinha é igual do verde até o laranjinha na outra figura. E do verde até o rosa é igual o verde até o rosa da outra também, né? Então, de forma assim bem intuitiva, a gente consegue localizar esses lados correspondentes. E por último, nós temos que AB é correspondente a DE, né? Olha lá, AB ou BA, né? Tanto faz, aí no caso vai depender do ponto de vista, é correspondente a DE ou ED. Show de bola, show de pelota, muito bom. Vamos ver mais um? Vamos lá. Olha só, agora você vai perceber que nós também temos dois pentágonos, né? Nós temos aí o pentágono MNOPQ e o pentágono ABCDE. A gente percebe que o pentágono MNOPQ é maior que o pentágono ABCDE, né? E os ângulos têm o mesmo tamanho, né, Vivi? Viu aí, ó? Tem. O ângulo B tem o mesmo tamanho do ângulo N, o ângulo C tem o mesmo tamanho do ângulo O, o ângulo E é igualzinho ao ângulo Q, né? Você percebe que tem correspondência, né, entre os ângulos aí, apesar das figuras não terem o mesmo tamanho. E a gente já pode propor que essas figuras são semelhantes, porque a ampliação de uma figura é semelhante à figura original. A mesma coisa acontece com a redução. A redução da figura também tem que ser semelhante à figura original. Tem que manter os ângulos correspondentes e os lados precisam ser proporcionais. A gente vai falar um pouquinho. Aliás, vamos falar agora, né, Vivi? Olha só. Pensando aqui no lado BC, ó. O lado BC tem 3, ó. 1, 2, 3. Ficou meio tortinho aí, né? Mas ele tem 3 quadradinhos de comprimento. E aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o dobro, né, Vivi? Olha que legal. Embaixo também fica o dobro. Aqui em pezinho, ó, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você for contar, todos os lados da figura grandona têm o dobro do tamanho dos lados da figura pequenininha. Tem que ser multiplicado pelo mesmo valor, beleza? Não pode ser por outro. Muito bem. Indica pra gente, aí, ó, os lados que são correspondentes. Eu vou dar só um pouquinho de tempo para vocês, 2 minutinhos. Determina pra gente aí, ó, qual é o lado correspondente ao AE e o lado correspondente ao CD. Só esses dois, né? Pra gente ganhar um tempinho, né, na nossa atividade. E a gente volta já já em 2 minutinhos. Combinado. É isso aí, voltamos aqui com muitas interações. Nossa aula está acabando, a gente vai rapidinho aqui para poder corrigir, a gente ver essas respostas, né? Bom, o pessoal respondeu certinho, viu, Vivi? Eles falaram que o lado AE é correspondente ao lado MQ, né? E o lado CD é correspondente ao lado OP. Deixa eu apagar aqui,
para deixar mais bonitinho isso daqui, e eu vou subir para vocês aí, ó, do ladinho. Será que cobriu? Não cobriu a intérprete, né? Tava preocupado com isso, já fez esse monte de lado em cima de você aí, vai ficar difícil, né? Então, ó, tá bonitinho, ó. Vamos procurar aqui o AE? Cadê o AE? AE tá aqui, EA é correspondente ao QM, né? Muito bem. E o lado CD que eu tinha falado é correspondente ao lado OP, né? E nós temos aí as outras correspondências aí, dá um print na sua tela aí e confere, beleza? Gente, amanhã tem muito mais figura, muito mais desenho para fazer, ampliação, redução, tem historinha também. Se você quer ver a historinha de amanhã, não falte na aula. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram, @pro.tony.mate. Tem dicas de matemática lá, sobe sua atividade, me marca para eu marcar no meu story lá, colocar uma estrelinha para você. Vivi, muitíssimo obrigado. Obrigada pessoal do PEI Daniel, Escola Zita, PEI Visconde, Escola Ana Mesquita, professora Cecília do PEI Maria Elisa e a aluna Manuela, que está aqui com a gente no Barão Geraldo de Campinas. Um beijo, Show. eu amei a aula, parabéns, é isso aí. gente. Subiu o QR Code, gostou, escreve que gostou, não gostou, manda sua sugestão, porque nós somos todos ouvidos para vocês. Um cheiro e até amanhã. Tchau, tchau. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.